Sou a professora Maria Auxiliadora, estamos aqui para ministrar a disciplina de Psicologia da Educação, que possui como carga horária 60 horas. Nossa disciplina foi dividida em 4 unidades. A primeira unidade versa sobre a natureza da psicologia, seria o que? A sua evolução, o seu histórico e aplicabilidade no contexto educacional. Nela abordaremos o seu conceito, o objeto de estudo, sua relevância, a psicologia como ciência, os paradigmas da psicologia, o desenvolvimento como ciência, desenvolvimento da psicologia da educação escolar como área de atuação profissional. Então, um pouco da evolução do histórico da psicologia. Durante as 3 primeiras décadas do século XX, a psicologia aplicada da educação teve um enorme desenvolvimento. Nos Estados Unidos, destacava-se a necessidade de um novo profissional capaz de atuar como intermediário entre a psicologia e a educação. Até a década de 50, a psicologia da educação aparece como a rainha das ciências da educação. Ela deveria ser uma disciplina autônoma, com sua própria teoria e metodologia, mas seu conceito era um ramo especial da psicologia preocupado com a natureza, com as condições e os resultados de avaliação de retenção da aprendizagem escolar. Já na década de 70, a psicologia da educação assume o seu caráter multidisciplinar, que conserva até hoje. Não mais é considerada como a psicologia aplicada à educação, porque existe a psicologia social, a psicologia empresarial e etc. Atualmente, a psicologia da educação é considerada um ramo tanto da psicologia quanto da educação e caracteriza-se como uma área de investigação de problemas e fenômenos educacionais, a partir de um entendimento psicológico. O objetivo dessa nossa primeira unidade, nós estamos tratando de quê? Da natureza da psicologia. É, então, analisar a psicologia da educação como disciplina educativa de natureza aplicada. A palavra psicologia é formada de 2 palavras gregas, a psique, que significa alma, e logos, que significa estudo, ciência. A psicologia, portanto, é a ciência da alma, é a ciência da psique, ou da mente, ou do comportamento. Ela refere-se, na verdade, a um conjunto de funções que se distinguem em 3 grandes vias, sejam elas as vias ativa, passiva e intelectiva. Na via ativa, a gente pode observar que são os instintos, hábitos, a vontade, a liberdade, a tendência e o inconsciente. Já na via passiva, são o prazer, a dor, a liberdade, as tendências. Já na via intelectiva, é a sensação, a percepção e a imaginação. Então, essas 3 vias juntas, elas articulam-se em grandes sínteses mentais, como a atenção, linguagem, pensamento, inteligência, julgamento, raciocínio e personalidade, segundo Maynard, em 1958. Essas funções também são conhecidas como cognitivas, afetivas e conativas. A função cognitiva são as cognições. O que elas são? Elas são as capacidades do intelecto. As afetivas são as afeições, são os sentimentos, as emoções. E as conativas, a conação refere-se às nossas atividades, que são as respostas expressivas ou comportamentais. A conação, como expressão de si para o outro, traz sempre implicações, sejam boas ou más. Com o desenvolvimento da psicologia como ciência e como área de atuação, ela ocorreu no final do século XIX. Várias perspectivas se abriram, fato que também ocorreu a chamada psicologia educacional. Importante entendermos que a psicologia que conhecemos hoje é o resultado da confluência de preocupações e métodos oriundos da filosofia e da fisiologia. Todas as funções psicológicas decorrem de processos orgânicos. Os avanços nos campos da genética, neurofisiologia e bioquímica trouxeram também importantes esclarecimentos sobre os processos psicológicos básicos, como, por exemplo, a hereditariedade, a agressividade, a depressão, a ansiedade. O que a psicologia da educação estuda, meus alunos? O que a psicologia da educação analisa? Portanto, a psicologia da educação, ela estuda os processos de mudança provocados ou induzidos por situações educativas. Ele possui uma tripla finalidade. Primeira, contribuir à elaboração de uma teoria explicativa dos processos educativos, seria nível teórico. A segunda, elaborar modelos e programas de intervenção, seria já o nível tecnológico. E o terceiro, dar lugar à prática educativa, que é a própria prática, coerente com as propostas teóricas formuladas, que seria mesmo a prática.
Ela analisa o quê? O que a psicologia da educação analisa? Ela analisa os processos de mudança do aluno e, em particular, os que são produzidos por influência da educação escolar. A psicologia da educação tem por objeto de estudo todos os aspectos da situação da educação sob a ótica psicológica, assim como as relações existentes entre as situações educacionais e os diferentes fatores que as determinam. Atualmente, rejeita-se a ideia de que a psicologia da educação seja resumida a um simples campo de emprego da psicologia. Ela deve, ao contrário, atender simultaneamente todos os processos psicológicos e as características das situações educativas. A psicologia enquanto ciência, o que é ciência? É um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade obtido de forma sistemática e controlada, passíveis de verificação e expressões por meio de uma linguagem precisa e rigorosa, segundo Bock, 1999. Então, a psicologia como ciência humana, ela é bastante ampla. Por quê? Porque ela não dá conta da sua especificidade, nem da sua identidade. É preciso definir que aspecto de homem ela estuda, ou seja, qual a sua identidade e em que ela se diferencia das outras ciências humanas. Assim, a ciência tem como característica fundamental a delimitação do seu objeto de estudo. A astronomia, por exemplo, tem o objeto de estudo os astros. A biologia, por exemplo, tem o seu objeto de estudo os seres vivos, e assim vai. Por essa razão é que a definição de psicologia como ciência humana é bastante ampla e não dá conta realmente da identidade. A principal finalidade da psicologia da educação é utilizar e aplicar os conhecimentos, os princípios, os métodos para análise e o estudo dos fenômenos educativos. Por esse motivo, a sua origem e a sua evolução são inseparáveis das funções que lhes são atribuídas socialmente. Vamos ver agora os paradigmas psicológicos da educação escolar. Paradigmas são os modelos, os padrões. Alguns dos criadores dos paradigmas foram Freud, Piaget e Skinner. Eles foram envolvidos diretamente com os problemas da educação, aplicando suas formulações e novas áreas de interesse de cada um. Citaremos, portanto, os principais. O paradigma freudiano foi desenvolvido para atender a demandas oriundas da clínica psicológica, sendo seu propósito inicial encontrar um meio eficiente para curar neuroses, segundo Freud, 1978. Já o propósito de Piaget era o quê? Abordar o estudo do conhecimento através de uma epistemologia de natureza biológica. Constitui, a bem da verdade, um conjunto de teses formuladas para responder a questões relacionadas com a origem e o desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser humano. E mais amplamente, para explicar como nasce e evolui a competência do indivíduo para aprender abstratamente o mundo que o cerca. Então, é diante desses paradigmas psicológicos que as finalidades almejadas para o empreendimento educacional se dá a decisão quanto ao melhor paradigma psicológico a empregar e a escolha ou criação, quando for o caso, da maneira específica pela qual as formulações paradigmáticas serão transformadas em métodos de trabalho pedagógico, de modo a constituir o discurso e as práticas escolares. Os paradigmas da psicologia em uma perspectiva construtivista. Segundo os autores César Coll e Isabel Soler, o construtivismo é a concepção teórica que considera a ação do indivíduo como fundamental para a aprendizagem. E esta definição, ela torna-se relevante por assumir que o construtivismo pode integrar contribuições diversas, desde que estejam alinhadas com os princípios construtivistas, isto é, que haja coerência quanto às finalidades propostas para a educação escolar. E o papel do professor é observar o aluno, investigar quais são os seus conhecimentos prévios, seus interesses e, a partir dessa bagagem, procurar apresentar diversos elementos para que o aluno construa seu conhecimento. O professor cria situações para que o aluno chegue ao conhecimento. Finalizamos a primeira unidade, foi sobre a natureza da psicologia, onde vimos o seu conceito, o seu histórico, a sua evolução, e vamos agora passar para a segunda unidade.